Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse indicador, o MTBF. Eu espero conseguir explicar para você como esse indicador é calculado, como ele é utilizado nas empresas e mostrar algumas nuances que esse indicador tem que podem te ajudar na interpretação e na utilização dele para obter os melhores resultados. Então vamos falar um pouco do MTBF. MTBF é uma sigla em inglês que quer dizer Mean Time Between Failure, que significa em português, traduzindo, seria tempo médio entre falhas. Então, em português, MTBF significa tempo médio entre falhas. Vou te mostrar um pouco como que a gente calcula esse indicador de MTBF. O indicador de MTBF é muito simples de ser calculado. Ele tem a seguinte forma. Na parte de cima, você coloca o tempo de equipamento funcionando. Então é tempo de funcionamento. E na parte de baixo é o número de falhas. Então é uma conta bem simples. Você pega o total de tempo que a sua máquina esteve trabalhando, você divide pelo número de falhas que ela teve naquele mesmo período. Então, se a sua máquina trabalhou, por exemplo, 1000 horas, você tem um MTBF horas. Digamos que ela teve 10 falhas, só para simplificar. Então, o MTBF desse equipamento é 100 horas. Bem simples, uma conta fácil de fazer, é a média normal que a gente usa aí, média aritmética. Tá? Não tem nenhuma média geométrica, média harmônica, não é isso, é uma média normal, simples. Agora eu vou mostrar graficamente como que esse indicador ele funciona. Imagina que você tem um equipamento que ele começou a trabalhar. Você tem um ponto zero desse equipamento, ele começou a trabalhar. E aí ele foi. E aí esse equipamento ele sofreu uma falha. Ficou um tempo parado, voltou a trabalhar. E aí, novamente, esse equipamento sofreu outra falha. Retornou a trabalhar. E no final, aqui no nosso exemplo, sofreu uma outra falha. Então eu tive quantas falhas? 1, 2, 3. Qual é o tempo total de funcionamento? Vou colocar aqui alguns tempos como exemplo. Imagina que foi 100 horas, 200 horas, 300 horas. Então eu tenho aqui 100 mais 200, 300, mais 300, 600. Então o MTBF, nesse caso, é igual a 600, que é a hora que ele está funcionando. Não confunda, essa hora que ele ficou parado aqui, ó, ela não entra na conta. Você não pode colocar esse tempo na conta. Então se chegou aqui em 100 horas, ficou mais 24 horas para consertar, esse tempo ele não entra na conta. Isso é um erro bem comum que as pessoas fazem na hora de calcular o MTBF. Calcula o tempo total calendário e divide pelo número de falhas. Não é isso, é o tempo que a máquina ou o equipamento ficou funcionando. Então aqui nós tivemos 600 horas de funcionamento e a gente divide pelo número de falhas, 3. Então se a gente dividir e fizer essa conta aqui, dá 200 horas de funcionamento, de MTBF, desculpa. Então o MTBF desse equipamento, no caso,
é de 200 horas. É assim que é feito o cálculo do MTBF. O MTBF ele é cumulativo, então ele vem durante toda a vida do equipamento. Isso acaba gerando algumas inconsistências que aí as empresas tomam algumas providências para corrigir. Vou mostrar para vocês algumas delas. Imagine só, a gente acabou de ver como a gente faz o cálculo do MTBF. E eu falei que o MTBF ele é cumulativo. Mas quando você faz cumulativo durante muito tempo, uma máquina tem 10 anos, tem 15 anos, você começa a ter alguns problemas. Por exemplo, imagine que uma máquina ela começou a trabalhar e ela tem muitos anos de vida. E aí ela teve uma primeira falha, segunda falha, terceira falha, quarta falha, quinta, sexta, sétima. Ela teve até 7 falhas. Eu vou colocar aqui alguns MTBF. Na primeira ela trabalhou 200 horas. Na segunda ela trabalhou 234 horas. Na terceira ela trabalhou 325. Na quarta ela trabalhou 254. Na quinta ela trabalhou 2.720 horas. Na outra ela trabalhou 3.000 horas. Estou olhando aqui no caderno, por isso que eu tenho esse exemplo feito aqui só para ilustrar para vocês, tá? 2.940 horas. O que você percebe? Você percebe o seguinte: se você calcular o MTBF daqui, ó, desse período total, você vai chegar no MTBF, que vai ser igual a 1.382 horas, arredondando. Caso você tome isso como base para tomar suas decisões, perceba que no começo, quando o equipamento começou, ó, quando ele começou a operar lá atrás, ele não durava nem 400 horas de tempo médio entre falhas. Depois você fez alguma coisa aqui no equipamento, mudou ele de alguma maneira, você fez uma melhoria, trocou algum componente, alguma coisa, que ele passou a durar muito mais. Olha só, esse período aqui é muito mais. 10 vezes mais. Então o seu MTBF real, no momento, é desse cara, e não desse. Mas os seus dados estão poluídos com o MTBF lá de trás. Quando você fizer o cálculo, ele vai te dar um valor usando em consideração todos os dados. Você toma a decisão de usar esse indicador nu e cru para você montar suas estratégias de manutenção, você provavelmente vai ter algum tipo de problema. Ou você vai estar fazendo antes, ou você vai estar fazendo depois. Porque essa curva, da mesma forma que tinham os menores antes, pode ser que os menores estejam no final, que a sua máquina estava performando bem e ela começou a performar mal. Mas aí você tem um MTBF ainda grande, porque ele leva em consideração todo o período. O que as empresas fazem na maioria das vezes para resolver isso? Elas utilizam o MTBF por um período de tempo. O período pode ser 1 ano, 6 meses, 3 meses, o período que a empresa determinar. Como que a empresa faz isso? A empresa pega o dia de hoje, então pega o dia de hoje, é o dia atual, não importa o dia que você tiver, e olha para trás durante o período de tempo que ela determinou. Imagine que o período de tempo aqui foi de 1 ano. 1 ano. E você teve 1, 2, 3, 4 falhas. Então você vai pegar o tempo total, como a gente já tinha falado, que a máquina ficou trabalhando, e dividir pelo número de falhas. Você vai pegar esses tempos totais aqui do período de 1 ano e dividir pelo número de falhas que aconteceram no mesmo período. Quando você faz isso, você enfrenta uma outra situação. Qual é essa situação? Imagine que você tem no período de 1 ano um equipamento, então aqui está hoje, e você vem para trás
Um ano. Um ano. E aí seu equipamento não teve falha nenhuma. Seu equipamento funcionou muito bem durante esse período. Aí você vai fazer a conta. Você pega o tempo dele funcionando. Você vai pegar o período de um ano, MTBF. Você vai pegar 8.760, que é o período de um ano, e vai dividir pelo número de falhas. Qual é o número de falhas? 0. Aí não dá para dividir por 0. Aí você começa a entrar num dilema. Se você faz isso para 3 meses, para 6 meses, pode ser que você não tenha as falhas. E aí você não tem como fazer esse cálculo com a média móvel, que ela vai andando aqui durante o período. O que as empresas fazem para resolver isso? As empresas fazem uma pequena alteração na fórmula. A fórmula que muitas empresas usam é assim, ó. Olha só, porque então, as empresas usam essa fórmula por causa da média móvel, tá? Então elas vão fazer assim, ó. MTBF é igual tempo de funcionamento dividido pelo número de falhas mais, até colocar de outra cor aqui, ó, mais 1. Por quê? Porque aí, se não houver falha nesse período de tempo, o 1 você consegue dividir por 1. Então, o MTBF fica exatamente igual ao período de tempo. Então, se você tiver aqui um ano sem falha, o MTBF, seu MTBF, vai ser igual ao período 8.760 dividido pelo número de falhas 0 mais 1. Então vai dar isso dividido por 1. Vai ser igual a 8.760. Então se você tem uma média móvel que você vai deslocando, por que é média móvel? Porque esse período ele vai deslocando. Então como é o hoje aqui é o hoje, ele está até o mesmo dia do ano passado. Quando a gente vem em junho, vai estar até junho aqui. Quando a gente vem em agosto, vai estar até agosto. Então esse valor ele vai deslocando para você poder pegar o MTBF de um período mais recente. E aí, quando você faz isso aqui, você está somando uma falha. Então se você tem 10 falhas aqui, na verdade você vai ter 11. Certo? Vai dividir por uma falha a mais. As empresas assumem esse erro. Elas dizem 10 para 11, 13 para 14, a gente aceita esse erro aí de MTBF. Então a gente vai colocar na conta. Então é isso que as empresas fazem, muitas empresas fazem, para calcular o MTBF para média móvel, porque elas preferem isso do que pegar um histórico de uma máquina de 10 anos, que teve há 5 anos atrás quebras diárias, por exemplo, mas foi consertada, e aí aquelas quebras ficam poluindo o indicador, eles nunca conseguem ter um indicador mais real e mais atual. Então essa é uma outra coisa que geralmente é feito aqui no MTBF. Uma outra coisa importante para saber desse indicador do MTBF. O ideal é que o MTBF seja feito para o componente. A maioria das empresas faz para a máquina como um todo, que é mais fácil você fazer para a máquina do que você fazer para componente. Às vezes as pessoas não têm as informações do componente, mas olha só o que pode acontecer quando a gente faz para a máquina. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem uma máquina A. E ela é composta por inúmeros componentes. Ó. Componente 1, componente 2, que aí pode ser um motor, um rolamento, uma esteira, rolos, pistões, inúmeros componentes. 4, 5, 6. Imagina que esse equipamento, só para exemplificar, para ficar fácil a gente entender o conceito, tem 365 componentes, exatamente a quantidade de dias no ano. E que cada componente falha uma vez, o MTBF de cada componente é um ano. Então cada componente falha, em média, a cada um ano. Só que eu pego o primeiro componente, ele falha 1º de janeiro. O segundo componente fala no dia 2 de janeiro. O terceiro fala no dia 3 de janeiro.
o quarto faz no dia 4 de janeiro. E assim sucessivamente. Quando eu for calcular o MTBF da máquina, ele vai dar 24 horas. Por quê? Porque todo dia eu tenho um equipamento falhando. Então, pá, falhou esse, máquina parada. Liberei no outro dia, falhou esse, máquina parada. Liberei no outro dia, falhou esse, máquina parada. Liberei no outro dia, falhou esse, máquina parada. Aí eu pego os mesmos componentes, coloco eles em um outro formato. Vamos dizer que eu instale eles todos no mesmo momento e depois de um ano todos eles vão falhar. Só como exemplo aqui, tá? O que vai acontecer com esse equipamento? Que é o equipamento A. Todos esses componentes vão trabalhar durante um ano. Quando chegar no final de um ano, eles falham todos. E eu venho e troco todos. Substituo todos. O MTBF dessa máquina vai ser igual a 8.760 horas, que é a quantidade de horas de um ano. Perceba que o MTBF dos componentes continuaram iguais. Esse era um ano. Olhando para a máquina. Aqui também era um ano. Só que dependendo do jeito que eu faço, o equipamento ele sente de forma diferente o impacto do MTBF. Por isso que muitas vezes em algumas empresas as pessoas estão olhando o MTBF da máquina e aí eles consertam esse componente aqui, o componente passa a ter um MTBF de 5 anos, sei lá, 5 anos. Só que outros começam a quebrar e isso não se reflete aqui no equipamento. Por quê? Porque o ideal seria olhar por componente e não olhar macro assim por máquina. Mas o que acontece? Quando você olha macro por máquina, ele funciona como se fosse uma bússola. Então esse indicador, apesar dele não ser o indicador mais profundo, ele é um indicador mais superficial quando a gente fala em analisar falhas. Tem outras formas aí bem mais robustas e bem mais assertivas para você fazer isso. Mas o MTBF ele te dá um norte. Se você tem um equipamento A, depois um B, um C, um D, um E, um F, G, H, I, um J, e você tem os seguintes MTBFs do equipamento, tá? Não estou contando o componente, estou contando o equipamento. Então você tem aqui 1100, tudo em horas, tá? O MTBF ele é medido em tempo. Você pode medir em dias, semanas, meses, anos, mas o padrão no mercado é horas. Então utiliza horas também quando você for medir. Aqui eu vou colocar 500 horas, 723 horas, 800 horas, 1100 horas, 250 horas, 300 horas, 90 horas, 7.530 horas e 600 horas. Por que eu disse que ele funciona como uma bússola? Se você tem vários equipamentos na sua planta com esses MTBFs, se você tivesse que escolher algum para fazer algum tipo de trabalho e melhorar, com certeza seria nesse. Quer dizer que esse é o pior? Não. Pode ser que quando você chegar aqui e analisar os dados, você descubra que esse equipamento não para muito tempo, mas que ele está poluído por um MTBF lá de trás. Você pode descobrir que às vezes você tem uma máquina com vários componentes, e aí você tem um deles que está com MTBF lá embaixo. E os outros estão com MTBF alto, e aí se você resolve isso aqui, o MTBF do seu equipamento ele sobe bastante. Então você precisa, ele serve como uma bússola, como um norte, para você olhar e falar, olha onde o MTBF está mais baixo, e aí você vai lá tentar entender. Isso é engenharia de manutenção. O que é a diferença do engenheiro, do matemático? O engenheiro é o cara que põe em prática toda a teoria. Então ele precisa sair da cadeira, não tem engenheiro de manutenção que fique só na cadeira. Mesmo os engenheiros de confiabilidade, analistas de confiabilidade, tem que ir lá entender um pouco do equipamento, ver o que está acontecendo. Então você vai pegar um indicador, você vai lá na prática e vai tentar entender aquilo que está acontecendo. E aí você vai tomar a decisão
de quais ações tomar. Se você chegar aqui e descobrir que, nossa, não é mais esse aqui na verdade está poluído por um histórico lá de trás, porque a minha empresa calcula o MTBF acumulado no tempo, como eu mostrei aqui já no vídeo. Ok, você fala, então nesse aqui não precisa fazer nenhum trabalho. Qual que é o próximo que a gente precisa fazer algum trabalho? No caso nosso, que nosso exemplo é esse. Pô, vamos pegar esse então, vamos lá, vamos tentar entender por que esse MTBF é tão baixo. E aí você se aprofunda um pouco mais no indicador. Então é um indicador fácil de calcular, que te dá um norte de onde você tem que atacar. Por isso que ele é muito utilizado nas empresas. Mas ele não é um indicador que é usado para tomar decisões quando se fala de algo muito complexo, muito caro. Ele é um indicador que tem suas nuances, que se você não entender muito bem, você pode ir para o caminho errado. Espero que tenha te ajudado, espero que você possa utilizar esses conceitos na sua empresa e te ajude de alguma forma a entender um pouco mais do MTBF. E deixa aqui nos seus comentários aqui o que você achou do vídeo, que forma que calcula o MTBF na sua empresa, se tem média móvel, se vocês usam 2, 3, 5, 7, 10 meses, como você faz esse cálculo de MTBF. Espero ter te ajudado, a gente poderia falar muito mais sobre MTBF, quem sabe no próximo vídeo eu aborde outros temas do MTBF, que é uma ferramenta muito utilizada, um indicador, na verdade, muito utilizado por inúmeras empresas de manutenção no Brasil. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.